Meus caros irmãos, nós temos estudado o Evangelho no registro de Lucas, e já por um longo tempo. É bom quando nós nos atemos a um livro da Bíblia, em particular a um Evangelho, irmãos, porque nós vamos aprendendo não aquilo que as pessoas dizem que Jesus fazia ou pensava, mas vemos o registro dos seus atos, o registro do seu caráter, o registro da sua palavra. E seguindo pelo Evangelho de Lucas, é claro, precisamos muitas vezes nos socorrer dos outros evangelhos para entender com mais inteireza o assunto a que o Senhor se referia naquela passagem em particular. Já no dia 7 de julho, nós começamos a estudar alguma coisa relacionada à escatologia, às últimas coisas no discurso do Senhor Jesus. O texto que você tem aí na pastoral do boletim é o resumo daquela pregação do dia 7. Ali nós vimos que o Senhor Jesus é o bendito Rei. É aquele que veio com autoridade, com glória na sua humilhação. Glória reconhecida pelos seus discípulos. Glória reconhecida por aqueles que criam nele. E quando ele se aproximava então de Jerusalém, ele é colocado sobre um animal de carga, um jumento. Esse animal estava coberto com as roupas dos seus discípulos, demonstrando submissão dos seus discípulos a ele, serviço ao colocarem-no sobre o animal. Quando ele avança com o animal em direção à cidade, outros que criam nele, recordem-se, que haviam testemunhado pouco tempo antes a ressurreição de Lázaro pela mão do Senhor, conferimos isso no Evangelho de João. Estes também, crendo em Cristo, lançam suas roupas pelo caminho, sinal de submissão ao senhorio de Cristo. E nesta submissão dizem: Hosana, salva-nos. Citando o Salmo 118. Hosana, salva-nos. Quem? Rei bendito que vem em nome do Senhor. E nós vimos então que ele, na sua humilhação, era glorificado por aqueles que já criam nele ainda antes da cruz. E observamos que, morto, sepultado, ressurreto dos mortos, o Senhor Jesus ainda teve de seus discípulos glória. Quando ele, ressurreto dos mortos, é identificado por Tomé, aquele que era o mais cético de todos os seus discípulos, ao dizer: Senhor meu e Deus meu. Paulo disse e registrou lá em Romanos capítulo 1, verso 4, que a ressurreição de Cristo era o sinal da sua filiação a Deus, isto é, da sua divindade, dele ser o Senhor sobre todas as coisas, o Senhor bendito, que vinha em nome de Deus. Sim, o Senhor foi glorificado na sua ressurreição e ainda o será, muito mais ainda, na sua segunda vinda. O Senhor glorioso, o Senhor Jesus, ao chegar em Jerusalém, já anunciava: muito mais do que isso que vocês veem, o próprio Senhor montado num jumento e sendo reconhecido como rei pelos que nele criam, muito mais do que isso que vocês veem está por vir. E tendo estudado isto, irmãos, nós percebemos, e voltamos nossos olhos agora para Lucas capítulo 19, texto que registra aquela entrada triunfal que acabei de tentar realçar para os irmãos, recordar com os irmãos. E o Senhor Jesus, olhando para Jerusalém, a quem acabava de adentrar, chora. Versos 41 a 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos.
Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Irmãos, este momento em que o Senhor está chegando é o prenúncio, como vocês puderam observar agora aqui, nos 43 e 44 que lemos, o prenúncio do seu ensino escatológico. Eu peço aos irmãos que atentem para o que vamos estudar, para este preparo que ele passará a apresentar, e que nós o façamos diante de Deus, para a nossa edificação e para a sua glória. Nisto, oremos mais uma vez. Ó Deus, abre os nossos olhos. Ó Deus, dá-nos entendimento da Tua palavra. Desvenda-nos, Senhor Deus, a fim de que as Tuas maravilhas sejam por nós mais do que conhecidas, cridas, e que nesta fé vivamos, e por meio do Teu poder na pessoa do Espírito, de Ti testemunhemos. Ouve a nossa oração e fortalece-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode ver no seu texto, irmãos, que logo após essa palavra que ele diz, esse prenúncio escatológico, o Senhor Jesus entra no templo. Já estudamos aqui também que são duas as purificações do templo, uma ao início e outra ao final do seu ministério. Neste momento ele purifica o templo, demonstrando claramente que havia algo a ser trabalhado quanto à religiosidade dos judeus. E eu vou ampliar isso quanto à religiosidade daqueles que consideram a si mesmos justos diante de Deus, justos pelas suas próprias forças. Ele entra e purifica o templo. E você vai observar que o capítulo 19 continua e vai introduzindo o 20 com discursos, com embates teológicos, com perguntas que lhe eram feitas, com as suas respostas a respeito da fidelidade ao Senhor, do que significa crer no Senhor, textos que nós já estudamos até mesmo ao final do capítulo 20 e introdutoriamente no capítulo 21. Quanto às duas moedas, talvez você se recorde desse sermão, as duas moedas que a mulher pobre, a viúva pobre, depositou no gasofilácio. Nós já vimos esse trecho. Era preciso que nós víssemos antes de nos debruçarmos sobre a escatologia. Tudo isso que aconteceu, o Senhor adentrando o templo e o purificando, foram embates teológicos que culminaram num que está registrado em Mateus capítulo 23. Eu preciso que você vá comigo até lá. Mateus 23. É a mesma sequência, é o mesmo ensino. E esta moldura, esta preparação do anúncio do fim, vai, após os embates teológicos, ser apresentada por Jesus do capítulo 23, desde o seu versículo 29. E eu preciso então que você ainda acompanhe a leitura que farei daí até o capítulo 23, verso 39. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade,
para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Até aqui, irmãos. Irmãos, esse final de discurso imprecatório do nosso Senhor Jesus contra aqueles falsos religiosos, esse final de discurso traz o complemento daquela palavra que Jesus Cristo disse ao chegar-se a Jerusalém, ao chorar diante de Jerusalém, e dizendo, volto a ler: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está oculto aos teus olhos. Ele então afirma as questões que vão abater Jerusalém, e ao final do 44 diz: por que não reconheceste a oportunidade da tua visitação? Estes dois textos, irmãos, complementares, mostram o prenúncio, esta introdução do ensino escatológico de Jesus no final do seu ministério encarnado. E esta introdução, meus irmãos, mostra-nos que algo interessante se apresenta no versículo 37 do capítulo 23 de Mateus, quando ele diz: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. E ao lermos esse texto, podemos ter em nossa mente uma dúvida despertada: ah, então é possível querer ou não querer aquilo que Deus nos oferece? Se você se lembrar lá de Lucas, capítulo 19, 42, que acabamos de ler, a palavra de Jesus se refere a: vocês, dizia Jesus, ainda têm os seus olhos encobertos. É o próprio Senhor aquele que dá essa cobertura sobre os olhos das pessoas, porque é o próprio Senhor quem esclarece ou oculta a revelação da sua salvação. Recorde-se, por favor, de João capítulo 6, quando o Senhor Jesus diz que todo aquele que o Pai lhe dá, esse iria até ele, e todo o que fosse até ele seria ressuscitado no último dia, e que ninguém iria até Jesus a não ser que o Pai o conduzisse. Isso tudo está em estreita relação. Os olhos ocultos são a mesma coisa que não ser conduzido ao Pai. E os nossos olhos, que pela graça de Deus foram esclarecidos, significam termos sido conduzidos pelo Pai até Cristo Jesus. Ora, se não se refere então ao aspecto da salvação quanto à vontade própria do homem, a que se refere o texto: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? O significado está no texto, irmãos. E é no texto que nós vamos encontrar as respostas. Esta pregação tem por nome exatamente isso: a galinha e os pintinhos. E agora nós vamos ver quem são os pintinhos e o que faziam. No capítulo 23, há todo aquele discurso chamando os fariseus e os escribas de hipócritas, dizendo que aquelas pessoas estavam assentadas sobre o trono de Moisés, colocando um peso maior do que eles poderiam carregar nas suas costas. Eram pessoas que não observavam a lei na extensão que impunham sobre aqueles que os ouviam.
Eram pessoas que diziam: olha, você está andando bem, mas pode ser melhor. Se você está caminhando demais no sábado, caminhe 200 passos a menos. Se você está fazendo a sua oferta com tudo o que você tem, trabalhe mais para ter mais com que ofertar. Enfim, aumentando o peso nas costas das pessoas de um modo que nem eles mesmos queriam carregar. O Senhor os trata como hipócritas, como gente que desfazia do próprio Deus e que era motivo para que o nome do Senhor fosse blasfemado. Pois bem, no final do discurso, já lemos desde o verso 29, o Senhor nos mostra que essas pessoas com as quais ele falava eram pessoas que se consideravam mais justas do que os religiosos que haviam sido seus próprios pais. Veja lá, por favor, o versículo 30. Se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Nossos pais foram bons. Nossos pais andaram no caminho do Senhor, mas mataram os profetas. Se nós estivéssemos lá, nós seríamos bons, nós seríamos justos, e nós não mataríamos os profetas. Isto é, nós somos justos aos nossos próprios olhos. Estes são os pintinhos aos quais o Senhor Jesus se refere. São as pessoas que, estando no meio do povo de Israel, olham para si mesmas e observam-se como justas, não justificadas em Cristo, justas por si mesmas, justas pelos seus próprios esforços, justas por caminharem segundo os seus conceitos, estreitamente do modo que o Senhor determinou. Religiosos. Transfiramos então a palavra judeus para a palavra religiosos. O Senhor está falando com pessoas que olham para si mesmas e se veem adequadamente religiosas, que cumprem com as suas obrigações religiosas e que, portanto, são aceitáveis diante de Deus. Por este motivo, essas pessoas, na verdade, meus irmãos, olhem para o verso 34, se comportavam como incrédulas violentas. O final do 34 diz assim: a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Eu preciso que você observe os tempos verbais. Olhe para o verso 30. Diriam estes falsos religiosos: se tivéssemos vivido, não teríamos sido. E então o Senhor Jesus lhes diz: vejam o que vocês farão. Vocês vão matar, vocês vão crucificar, vão açoitar, vão perseguir. Vocês, falsos religiosos, que olham para si mesmos como mais justos do que outros, apenas com o seu discurso de justiça, vão se comportar de maneira injusta. E já já veremos contra quem. Esses são os pintinhos. Essas são as pessoas às quais o Senhor se referiu: eu quis, como uma galinha, agasalhar vocês debaixo das minhas asas. Ora, se estes são os pintinhos, que é a galinha? A galinha, meus irmãos, é o anúncio profético, é o anúncio da palavra de Deus. Por favor, faça aí um exercício e recorde-se dos livros proféticos das Escrituras. Você não precisa citar os nomes, não. Mas o que basicamente faziam os profetas, ainda antes da encarnação do Senhor Jesus, e mesmo nos dias de Jesus com João Batista? O que eles faziam? Diziam: arrependei-vos. Diziam: voltem-se para o caminho do Senhor. Vocês são como uma mulher adúltera, arrependam-se, voltem-se para o Senhor.
O que o Senhor está fazendo com isso? Como a galinha está de asas abertas. De asas abertas, chamando os seus pintinhos: venham, escondam-se. E o que estes fizeram? Mataram os profetas. Agora observe bem, a galinha fez isto, o anúncio profético antes de Cristo o fazia, mas o anúncio profético depois de Cristo também o fazia. De modo que eles continuavam ouvindo a pregação da palavra do Senhor. E digo a vocês, o povo ainda continua ouvindo a pregação da palavra do Senhor. Não é isso que está acontecendo aqui agora. Não é isso que está acontecendo agora por muitos lugares nesse nosso Brasil. Aconteceu em outros países da Europa ainda hoje. Acontecerá em outros países mais a oeste mais tarde. O anúncio da palavra do Senhor é a figura da galinha, chamando: arrependam-se. O Deus justo, o Deus santo os chama em Cristo Jesus à vida. Quantas vezes eu quis você unir como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Mas o que essas pessoas queriam fazer, irmãos? Queriam fazer o que está aqui registrado: matar, crucificar, açoitar, perseguir. Portanto, não se assustem com os nossos dias. Muito especialmente no Brasil, raramente ouviremos falar de alguém que morra por causa do Evangelho. Uma perseguição tão intensa que leve essas pessoas à morte. Mas não se enganem a respeito do testemunho de Jesus, porque alguns de nós vamos negar a Cristo como Pedro fez no dia da sua crucificação, sem qualquer ameaça contra a sua vida, simplesmente negando para não sofrer qualquer tipo de lesão quanto ao seu nome, quanto à sua origem. E esta manhã ainda pregamos aqui quanto ao medo do Evangelho. Talvez alguém que tenha estado aqui se recorde. O medo da morte, o medo do insucesso, o medo do diabo, o medo dos homens nos faz calar. Isto é negar a Cristo. E creia-me, quando você falar de Jesus Cristo, quando você agir como um profeta, é dito no verso 34: por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Quando nós saímos destas portas e anunciamos a palavra de Deus e vivemos como cristãos e dizemos do pecado das pessoas, da justiça de Deus, do juízo que cairá sobre essas pessoas por causa do seu pecado, nós estamos nos submetendo a sermos mal falados, a sermos negligenciados numa promoção no emprego, que são modos de perseguição e de morte. Portanto, não se fie apenas nos países muçulmanos. Lembre-se de que também aqui o testemunho de Cristo deve ser dado e a perseguição acontecerá. E muitas vezes virá da mão de religiosos, falsos religiosos, contra nós. O que o Senhor destina a estes falsos religiosos? Queridos irmãos, essa falsa religiosidade, lembrem-se, é o início de um sermão escatológico. Esta falsa religiosidade é condenada. É por conta dessa falsa religiosidade que o Senhor anuncia uma destruição. E por favor, tenha em mente de que ao falar sobre isso, o Senhor Jesus entrou no templo para a sua purificação. O Senhor Jesus está anunciando a destruição da falsa religião, a destruição dessa religiosidade de fachada. Está dizendo: esta religiosidade não preservará a sua própria existência, não perseverará, não terá condições de manter-se de pé. Pedra sobre pedra. Você começa a entender que o nosso Senhor está falando de algo maior do que o templo de Jerusalém. Ele veio destruir uma religiosidade falsa. Essas pessoas estariam então recebendo da parte do Senhor um anúncio inicial,
da sua condenação. Verso 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Eu estou lhes dizendo, irmãos, que os falsos religiosos dos nossos dias estão incluídos entre estes aqui. Todo o sangue dos justos que foi derramado, toda a injustiça contra cristãos e pessoas que esperavam pela vida do Messias ainda antes da encarnação do Verbo, toda esta injustiça recairá sobre aqueles que, considerando-se justos, viveram contra o Evangelho, lutaram para preservar as estruturas da sua religiosidade vã. Tem culpa e sofrerão juízo. Os versos 31 a 33 mostram isso claramente. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis à condenação no inferno? Eles têm culpa e têm sob juízo condenação, e a pena é terrível, é o inferno. Mas nos dias, na visibilidade histórica, há um sinal palpável disto, e o sinal está no verso 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E se os irmãos me permitirem voltar para Lucas, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. A religiosidade falsa cairá, porque Cristo Jesus, purificador do templo, veio para separar para si as suas ovelhas e apartar de si as ovelhas, chamadas por Ezequiel de ovelhas gordas, para discernir o seu rebanho e guardar para si o seu rebanho. É o anúncio inicial. É assim que o Senhor começa o seu discurso escatológico. Assim, irmãos, concluindo esta apresentação de princípio, essa moldura do sermão escatológico do Senhor Jesus, nós aprendemos que o Senhor Jesus chega sobre Jerusalém dominando a cidade. Chega a Jerusalém na sua humildade, recebendo glória, mas que não era toda a glória. Ele ainda seria glorificado na sua ressurreição e o será mais ainda na sua segunda vinda. Mas ele, ao chegar em Jerusalém, chora sobre ela e anuncia a sua destruição, uma destruição histórica, mas com um significado espiritual. A destruição histórica seria percebida no ano 70, quando do templo de Jerusalém não restaria pedra sobre pedra, embora ainda haja lá um muro chamado das Lamentações, mas que na verdade, irmão, significa a destruição da religiosidade falsa, a destruição de um comportamento religioso autojustificado, que na verdade não reconhece no Redentor, que é Jesus, a razão da sua paz. Eu concluo lhes dizendo: qual é a sua religião? Que resposta você traz? Bate no peito e diz: sou presbiteriano? Se você, por causa da sua fé em Cristo Jesus, Jesus é a religião. Se por causa da sua fé no Senhor Jesus, você perceber e entender que esta é uma igreja fiel, e então tornar-se presbiteriano, aleluia. Mas que a sua religião seja identificada a partir de si mesmo, da sua própria incompetência, daquilo que você traz diante de Deus, que é nada a não ser motivos de condenação, para que, confessando a Cristo Jesus, Ele sim, a verdadeira religião,
edifício, como diz Paulo aos Efésios, edifício, base de edifício para a igreja, aí então você poderá dizer, pela fé em Jesus Cristo, eu tenho esperança, esta é a minha religião, Jesus, Deus encarnado, meu Redentor. Por ver isto pregado na IPB, sou presbiteriano. Deus abençoe a sua vida com isso. Te fortaleça e te prepare, porque o sermão escatológico ainda vai começar, se Deus quiser, no próximo domingo. Deus te abençoe.